Que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja juntamente aí com você, sua família. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra do Senhor, que fica em Isaías capítulo 40, versículo de número 21, onde a palavra de Deus ela vai nos falar grandemente neste momento. O título diz assim, O Senhor prova a sua grandeza. Irmãos, o Senhor ele nunca precisou de provar a sua grandeza. No entanto, assim ele o faz. Por quê? Porque na verdade, o Deus Todo-Poderoso, ele quer que o ser humano reconheça que ele é o grande, que ele é o Todo-Poderoso. Mas o ser humano, pela dureza do seu coração, pela obstinação do seu coração, a dura cerviz, aquela pessoa que não se curva, que não se humilha, o ser humano ele rejeita essa grandeza de Deus. A palavra de Deus nos diz aqui, em 1 Romanos capítulo 1, 1 Romanos capítulo de número 1, verso de número 19, olha o que diz, Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quer dizer, ainda assim que não existisse a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia ela está nos dizendo ali em Romanos, que os homens são indesculpáveis, porque essas coisas que nós vemos hoje, por exemplo, a árvore, as estrelas, a lua, o sol, isso tudo foi criado por Deus. Essas coisas que são visíveis foi criado por um ser invisível que é Deus. Então diz aqui o título, o Senhor prova a sua grandeza. Ele não precisa fazer isso, mas ele o faz. Então diz assim, o versículo 21, olha o que Deus diz para o ser humano, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Então ele está mandando o ser humano apresentar a sua demanda. Demanda existe vários significados, mas nesse caso aqui, demanda significa a ação de exigir, a reivindicação. O que é reivindicação? Quando uma classe, por exemplo, uma classe de professores ou de médicos, existe aqui na Terra leis. Quando se cria uma lei para proteger alguma classe, quando essa pessoa, esse grupo que se sente lesionado diante da lei por algo, eles vão lá e fazem uma reivindicação. Mas nós não temos como fazer essa reivindicação. Por quê? Porque tudo que nós venhamos a ter ou obter já vem do Deus Todo-Poderoso. O fôlego que você respira foi Deus que te deu. Às vezes alguém diz assim, tudo que eu consegui foi com o esforço do meu trabalho. Mas eu te digo, quem é que te deu o seu trabalho? Foi Deus. Se uma pessoa ela louva, ela canta para Deus, quem é que deu a voz para ela? Foi Deus. E Davi ele reconhecia muito bem isso. Por quê? Porque ele diz assim, em 1 Crônicas, capítulo de número 29, olha o que ele diz, 1 Crônicas 29, verso de número 13, Agora, pois, ó Senhor Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Quer dizer, Davi ele entendia que tudo que ele tinha, que tudo que ele veio a obter no decorrer da sua vida, veio de Deus. Então ele não estava dando nada para Deus, ele estava apenas devolvendo aquilo que Deus já havia dado para ele. É isso que acontece. Por exemplo, não tem como eu fazer uma reivindicação pela minha salvação. Por que, Vinícius? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando Deus viu que não havia mais solução para a humanidade, então Deus vai e envia o seu Filho
Por quê? Para que nós pudéssemos ser salvos pela graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, ninguém vai ser salvo porque merece. Ah, eu vou entrar no céu porque eu mereço. Não, negativo. A palavra de Deus diz que subiram 2 homens para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O publicano, ele se exaltava diante de Deus falando: eu devolvo o dízimo, eu não sou como esse publicano. O fariseu falando isso, não é o publicano não, o fariseu falando para Deus na oração: Senhor, eu devolvo o dízimo. Senhor, eu não sou como esse publicano adúltero, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana. Mas a Bíblia diz que o publicano, que era considerado ali o pecador, porque era roubador ali, ele dizia o seguinte: Senhor, sê propício a mim. Quer dizer, eu sei que eu não mereço, mas seja favorável a mim. A Bíblia diz que ele batia no peito, ele nem sequer ousava olhar para o céu, de tanta vergonha. Mas ele reconheceu que ele era um miserável pecador, que ele dependia de Deus. E a Bíblia diz que quem saiu justificado não foi o que se achava correto, justo. Quem saiu justificado foi aquele que se achava pecador. Porque o próprio Jesus, ele fala, certa vez os fariseus viram ele sentado junto na mesa com os publicanos. Os fariseus perguntaram: vem cá, por que o mestre de vocês, falou para os discípulos, por que o mestre de vocês senta com pecadores? Aí Jesus entrou na história e Jesus disse: o médico, ele veio para os doentes, não para aqueles que estão sãos, não para aqueles que são sãos. Por quê? Porque Jesus, ele veio para os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio por aquele que é perfeito. Então, quer dizer, nós não somos merecedores de nada. Nós não temos que reivindicar nada. Porque assim diz o Senhor: alegai as vossas razões. Que razão, meu amado? Que razão, minha amada, eu e você temos para apresentar diante de Deus, da grandeza de Deus? Porque o ser humano, muitas das vezes, ele esquece que ele é pequeno, que ele é fraco, que ele é pecador, e ele se desvirtua um pouco daquilo para o qual Deus tem o chamado na vida dele. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu consegui isso porque eu tenho um bom estudo, eu fiz uma boa faculdade, os meus pais eram de posse, eu tenho isso por causa disso. Não, nada disso. Você tem porque Deus, ele te deu. Muitas das vezes a pessoa diz: eu tenho muitos bens, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um trabalho abençoado. Tudo isso foi Deus que te deu. Sabe por quê? Porque na verdade há pessoas que têm um mau entendimento da Bíblia, pessoas que não têm a sabedoria da palavra de Deus. Quando você não tem a sabedoria da palavra de Deus, meu irmão, não adianta nem querer ensinar, não adianta querer pregar. A sabedoria, o entendimento vem de Deus, é Ele que dá. Não é o ser humano que quer, não é humano isso, não é na força do braço. Então quer dizer o seguinte: tem muitas pessoas que têm um entendimento de que bens vêm do diabo, e é mentira. A prosperidade, ela não vem do diabo, ela vem de Deus. O ser humano é que faz o mau uso dos bens, da prosperidade. O que na verdade acontece, quando isso acontece, que essas coisas tomam o coração do ser humano, então o ser humano se enche de soberba, se enche de orgulho, de prepotência, de arrogância. Mas os bens, a prosperidade, pertencem a Deus. E muitas das vezes a Bíblia diz lá em Salmo 24 que ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Então quer dizer, tudo é de Deus, Satanás não tem nada. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é porque esse mundo aí fora faz a vontade do diabo. Não que essa terra que foi feita para o diabo, não, essa terra foi feita para o ser humano. Mas através do pecado é que o diabo entrou na situação. Então quer dizer o quê? Deus, muitas das vezes, ele vai te dar bens materiais, ele vai te dar uma família abençoada, ele vai te dar filhos abençoados. Assim como ele deu muitos bens para o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele se perdeu no meio do caminho, meio que se perdeu. Por quê? Porque ele deixou aquilo tomar conta do coração dele. A palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz aqui, 2 Crônicas 32, diz o seguinte, só para você entender como funciona, 2 Crônicas 32, versículo 27, teve Ezequias, que era um homem de Deus, riquezas e glória em abundância. Só para adiantar, eu vou ler lá, aí ele conseguiu tudo. A Bíblia vai dizendo aqui no versículo 28 que ele conseguiu prover-se de armazéns, no versículo 27 mesmo fala que ele proveu-se de tesourarias para pratas, ouro, pedras, conseguiu tudo, Deus deu tudo para ele.
Mas lá no versículo 31, bem no finalzinho, a palavra de Deus fala assim, ó, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então quer dizer, muitas das vezes Deus ele vai te dar muitas coisas, ele vai permitir. Porque tem gente que fala, foi o diabo que deu, porque essa pessoa ela se afastou de Deus. Não, muitas das vezes a pessoa pede e Deus dá. Aí Deus faz justamente como está escrito aqui, ó, Deus desampara, quer ver? Ó, vou ler de novo para você entender. Ó. Deus ele desampara, ó, Deus, versículo 31, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, ó, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que estava no seu coração. Então quer dizer, Ezequias ele não conhecia o seu coração, quer dizer a mente, o pensamento. A Bíblia diz que desesperadamente corrupto é o coração mais que todas as coisas. Então muitas vezes Deus ele vai te provar. Muitas vezes você vai pedir para Deus e Ele vai te dar. E aí Ele vai saber aonde que está o seu coração, se está nele ou se está aqui na terra. Muitas vezes a pessoa ela não suporta, faz como o filho pródigo. O filho pródigo ele pediu a parte que lhe cabia. A Bíblia diz que ele foi para um lugar bem longínquo, ou seja, para um lugar bem longe. Geralmente é assim. Há pessoas que não estão preparadas para receber algo. Há pessoas que não estão preparadas para receber algo grande da parte de Deus. Por quê? Porque senão elas se afastam. Então tem crente que nunca sai do deserto. Ele saiu do Egito. Aliás, vou falar aqui o português claro. Ele saiu do mundo e ele continua ainda naquela luta. Ele saiu do mundo e foi para a presença de Deus. Mas ele nunca sai da guerra. Ele nunca sai da luta. Ele nunca sai do deserto. Por quê? Porque se Deus abençoar ele grandemente, ele se afasta da presença de Deus. Então quer dizer, tem gente que não está preparado para receber algo grande da parte de Deus. Por quê? Porque senão fica soberbo, fica orgulhoso, fica prepotente, fica desfazendo das pessoas, humilhando as pessoas. O rei Ezequias aqui, ó, Deus o desamparou para fazer conhecer o que estava no seu coração. Quantas pessoas que pedem para Deus isso? Abençoa minha família, Senhor. Ela vai lá na igreja, abençoa minha família. Deus vai lá e abençoa. Me dá isso, Deus vai lá e dá. Quando é na outra semana, ela já não vai mais para a casa de Deus. Ela já não vai mais buscar a Deus. Ela já não ora mais. Ela já não se dedica mais da mesma forma que se dedicava a Deus. Olha aqui o que diz, só para adiantar lá no versículo 24. Olha o que Deus ele diz a nosso respeito. Ó. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Quer dizer, Deus ele nos chama de nada. E aquilo que nós fazemos, ele fala o seguinte, ó. Eis que sois menos que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem e coloca a sua confiança na força do braço do homem. A Bíblia diz isso. Quando Deus ele fala que nós somos menos do que nada, ele está querendo dizer isso aqui, ó, Isaías 40, versículo 7, ó, versículo 6. Toda carne é erva, e toda a sua glória semelhante à flor da erva. Quer dizer, o que uma erva é? Uma erva não é nada. Você passa aqui agora, uma erva está bonita, mas daqui a pouco você passa, ela já está murcha. Assim é o ser humano. O ser humano hoje ele está bonito, o ser humano hoje ele está viçoso, mas amanhã ele está enrugado, amanhã ele está cansado, e daqui a pouco ele já voltou, já retornou da onde que ele veio, da onde que ele surgiu, do pó. Então por isso que o ser humano ele não pode ser exaltado. A Bíblia continua dizendo aqui, ó, que toda a sua glória, ó, toda carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Segue-se a erva e caem as flores, a glória do ser humano é como a flor. Quer dizer, a flor também ela cai. Quer dizer, a beleza do ser humano, as suas vaidades, as suas conquistas, tudo passa, tudo se deteriora, se acaba. Então quer dizer, Tiago ainda vai dizer que o ser humano é como a neblina, que quando vem o sol ela desaparece. Numa manhã bonita está aquela neblina, daqui a pouco vem o sol e já desapareceu. Por isso que o ser humano ele não pode ser exaltado diante da grandeza de Deus, porque o ser humano ele não é nada diante da grandeza de Deus. O ser humano ele tem que ser humilde, ele tem que ser simples para que Deus o exalte. Quando o ser humano ele quer ser muito grande, a Bíblia diz que ele é humilhado, como foi no caso de Naamã. Naamã ele quis humilhar Mardoqueu, mas quem saiu humilhado foi ele. Quem saiu na forca foi ele. Então a palavra de Deus diz, ó, toda a carne é erva. Então você não pode se apoiar na carne, você não pode se apoiar no ser humano.
Se você se apoiar numa erva, você vai se dar mal. A Bíblia diz que nós temos que se apoiar na rocha que é Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte, que um homem que edifica sua casa sobre a rocha, ele permanece firme, mas aquele que edifica sobre a areia, essa casa vem a cair quando vem as tempestades, as ventanias. Então, meus irmãos, o homem não é nada diante da grandeza de Deus. O homem é pó, é um traço de pó e pó. Por quê? Porque os Beatles, onde os Beatles estão hoje? Eles falaram que era mais famoso que Jesus Cristo. Eles voltaram para a terra de novo. Raul Seixas, que falou, eu não sou besta para tirar onda de herói, se referindo a Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, pelo que Jesus fez. Aonde que ele está? Voltou para a terra. E assim tantos outros, meus irmãos. Então quer dizer o seguinte, o ser humano, ele não deve se exaltar diante da grandeza de Deus. Ele tem que reconhecer a grandeza de Deus. Ainda que em Romanos, capítulo de número 11, diz o seguinte, em Romanos, capítulo de número 11, olha o que diz, Diz da seguinte forma, Romanos, capítulo de número 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Os reis, eles precisavam de conselheiros. Tudo que um rei ia fazer, ele ia no seu conselheiro pedir opinião. Mas Deus, aqui está falando, quem foi o seu conselheiro? Deus não tem conselheiro. Por quê? Porque ele é a própria sabedoria, ele é o próprio conhecimento. E diz assim, no 35, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? Davi entendia isso aqui, ou quem primeiro deu a ele, ninguém deu nada para Deus para depois ser restituído. Tudo que nós temos veio de Deus em primeiro lugar. Então tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente não está fazendo nada para Ele. A gente só está devolvendo aquilo que antes Ele nos deu. Então diz assim, no 36, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa palavra que eu gostaria de deixar, meus irmãos. Ainda diz lá em Lucas, capítulo de número 4, versículo 22, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então não se iluda quando alguém descobre algo da tecnologia, da medicina. Deus, Ele que cria as coisas. O ser humano, Deus só usa o ser humano para colocar isso à tona, para chamar a existência isso. A Bíblia diz que é Deus que chama a existência aquilo que não existe. Ele tem que usar o ser humano. O ser humano nunca usou o ser humano, Deus nunca usou o ser humano para o seu bem próprio. Deus sempre usou o ser humano, ainda que o ser humano não reconheça isso, Deus sempre usou o ser humano para benefício da humanidade. Então, quando o ser humano ele descobre, por exemplo, o ser humano fez o avião, no caso, hoje as pessoas viajam daqui, viajam 10 horas, 12 horas de voo. Quando o ser humano ele fez o avião, na verdade, foi Deus quem colocou isso no coração, o pensamento, a inteligência e a sabedoria, para que hoje nós pudéssemos ser beneficiados por isso. Porque quem criou, quem fez o avião, também voltou para a Terra. Quem lembra? Ninguém lembra dessa pessoa mais. As pessoas querem andar de avião, querem ir daqui para lá, viajar, mas ninguém lembra de quem fez o avião. É raro. Por quê? Porque tudo quem fez foi Deus. Quem tudo cria é Deus. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quer dizer, o pré-sal estava lá escondido. Ele veio a surgir por quê? Porque Deus deu entendimento para o homem, ainda assim que o mesmo não reconheça. Foi Deus quem deu entendimento para o homem, a sabedoria, para ir lá e descobrir. Porque aquilo que está em oculto, Deus ele revela. Ele usa o homem. O homem pode... A Bíblia diz que Jesus ele subiu cativo e deu dons aos homens. Lá em Salmos fala que recebe dons tanto ímpios como crentes em Deus. Na verdade, o mundo recebe talentos. Dom vem do Espírito Santo, mas talento vem para as pessoas do mundo, mas também é Deus que dá. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e só frisar que a grandeza, a glória e a majestade, ela pertence unicamente, exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que neles há. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus.